Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Super Talks, o podcast da Super Brands. Obviamente queremos antes de mais agradecer aqui ao nosso convidado especial, que é uma personalidade de excelência, já muito conhecida no mercado, Júlio Isidro. Obrigado, bom dia por ter juntado a nós. É um prazer estar convosco. Obviamente, no mundo atual, o conceito do branding pessoal é sempre uma coisa que tem vindo a ganhar muita noção. Como é que as pessoas se transformam elas próprias em marcas de referência, etc. E, portanto, é sobre isto que nós temos vindo a falar. Ou seja, da mesma forma que se calhar nós não conseguimos dizer post-it sem dizer post-it, que é o nome da marca, ou não conseguimos dizer Tupperware, na verdade nós também temos efetivamente pessoas que se transformaram em completas marcas. Quando falamos na área da ciência, o Einstein é uma desses exemplos. Falarmos na área do digital, o Bill Gates obviamente ainda será essa referência, e temos muitos outros exemplos. Hoje temos a vantagem de ter aqui um dos exemplos que nós temos em Portugal nesta área da televisão, da rádio, do conseguir falar. O Júlio Isidro de facto é uma marca icónica na nossa opinião, e portanto já tínhamos partilhado isto, e é também responsável por ter dado muito destaque a outras marcas que também se transformaram em personalidades que nós conhecemos. O António Variações, os próprios grupos como os Chutes e Pontapés, os Heróis do Mar, etc. Ou seja, são muitos outros grandes nomes com os quais o Júlio não só teve uma responsabilidade de os ajudar a lançar, como foi reconhecendo também aquilo que achava que eram os seus valores. Ao conhecermos a sua história, desde cedo que tinha o puro prazer de comunicar ainda em adolescente, ao que nós sabemos. Portanto, e com 15 anos quase esteve ali a perder uma janela de oportunidade. Pelo menos foi uma história que nós andámos a ler e achámos interessante. Participou no casting e na altura houve ali uma dúvida sobre a sua participação ou não. Era o único que sabia comunicar e falar sobre modelismo de aviões, que ainda hoje é uma paixão sua, não é, Júlio? A questão do aeromodelismo. Mas eu quando fiz o casting naquela altura, chamava-se provas, estávamos a falar português naquela altura, e portanto, quer dizer, quando fiz as provas, para já fui nomeado para fazer as provas, fui indicado, não fui eu que me ofereci. Foram duas personalidades do Liceu Camões, o meu professor de aeromodelismo, o professor Santana Leite, e o Padre Ávila, que era o maestro do Orfeão, onde eu também cantava e onde apresentava os números, normalmente, do Orfeão. Portanto, eles indicaram para eu fazer as provas, e fui fazer as provas juntamente com mais cerca de 300 jovens dos vários liceus de Lisboa. Portanto, ao final, naquele momento, estávamos apenas a circunscrever as nossas atividades a Lisboa, o que muitas vezes, como sabe, o Porto fica com muitas razões de queixa. Mas eram só dos liceus de Lisboa. E, portanto, eu concorri e, passadas várias eliminatórias, ficaram só 10. E depois dos 10 eu fui realmente a essa finalíssima. E quando terminou a finalíssima, o produtor, Deus o tenha em descanso, e passados uns anos passámos a ser grandes amigos. Ele intitulava-se A Minha Tia Velha, ou seja, era a pessoa que ralhava comigo, se é que as tias ralham com os sobrinhos. E era o Mel Frazão. Disse-me de uma forma muito crua para um miúdo de 15 anos: olha, tu foste o melhor, mas não entras porque és o mais feio. Quer dizer, e portanto foi aí que nasceu a minha marca de referência. Eu ainda não tinha reparado que era o mais feio de todos. Era o Patinho Feio. Aliás, um grande jornalista português escreveu, passados uns anos, uma prosa enorme a meu respeito, com a entrevista, e o título era exatamente o Patinho Feio. O Patinho Feio. E pronto, portanto, foi assim que eu apareci. A questão do aeromodelismo e de mãos à obra foi uma rubrica. Depois eles reconsideraram e disseram: nós precisamos aqui de alguém que tenha alguns talentos para algumas coisas. E havia uma rubrica no programa juvenil que se chamava Mãos à Obra, que me entregaram por inteiro. Não só para aviões, barcos, automóveis, estantes. Eu fiz tudo o que era preciso. Desde cedo começou efetivamente Comecei a carpinteirar a minha própria profissão. Muito bem. Estávamos em 1960, eu não tinha nascido ainda nessa altura, e a verdade é que é claramente reconhecido que foi uma personalidade que nunca mais parou. Coisas que eu já me lembro do Fungagá da Bicheira
virada, portanto Sim, eu lembro-me que já era criança, o Jardim Jaleco, o Passeio dos Alegres, o Clube dos Amigos Dizem, ou seja, efetivamente para tudo que são pessoas que tenham já acima dos 50 anos à data de hoje, são efetivamente coisas que ficaram sempre na história e portanto o Júlio tem de facto essa grande vantagem. E portanto é um bocadinho sobre isto que nós vamos querer abordar e perceber isto. É assim, já são mais de 60 anos que o Júlio tem a dedicar a sua vida a estes temas, à rádio, à televisão, à imprensa e a muitas outras atividades que gosta. E como é que se mantém essa apresentação da gala do Super Brands? Exatamente, foi um privilégio que nós tivemos. Ou seja, como é que se consegue manter esta consistência e esta autenticidade? Porque acho que é uma das coisas mais importantes que nós reconhecemos ao longo destes anos. Temos imensa curiosidade nisso. Eu tenho pensado muito nisso e, curiosamente, estou aqui a dar esta entrevista depois de ter estado uma hora ao computador a escrever sobre um senhor chamado Mário Castrim, que foi o crítico de televisão. Não foi o crítico de televisão. A militância total em relação à televisão. E realmente eu ao escrever prosas sobre televisão fico sempre a perguntar-me a mim próprio o que é que eu andei aqui a fazer. Eu penso que a melhor maneira de explicar esta durabilidade é que eu nunca encarei isto como se eu fosse um artista. Sou apenas um artífice, sou um operário desta coisa. E, portanto, o operário dura mais tempo. Quer dizer, não tenho estrelas na cabeça. Já aqui se referiu, sim senhor, que eu sou uma marca, nem dei por isso. Quer dizer, realmente, hoje em dia até há pessoas que dizem assim, olha, quem foi o teu Júlio Luís Hidro? Portanto, já é assim uma espécie de referência nesse completamente sentido. Daí estar a referir-se à questão da marca. Mas o que eu penso é nunca ter enganado. E nunca ter enganado é uma expressão que não é minha, é do senhor Jacques Borrell, que dizia jamais tricher. Portanto, quer dizer, o artista não pode fazer batota. Não? E, portanto, eu não sou um artista, mas naquilo que sou, nunca fiz batota. Fui sempre muito igual a mim próprio. Até mais, fui muitas vezes criticado por ser igual a mim próprio. O Júlio Isidro é sempre a mesma coisa. Não. O Júlio Isidro é sempre o mesmo Júlio Isidro, que é isso que eu quis ser ao longo destes anos. Fui naturalmente envelhecendo, fui amadurecendo também, fui fazendo uma outra coisa que, com a passagem do tempo, me fui apercebendo, é que, enquanto apresentador, cada vez falo menos. Enquanto entrevistador, cada vez pergunto com frases mais curtas e cada vez tenho mais a noção do tempo. Talvez a grande atualização que eu fiz ao longo da minha vida foi a perceber-me que uma entrevista de 5 minutos pode ser uma coisa horrível, porque longa demais e muito aborrecida. Ou então pode haver uma conversa de 40 ou 50 minutos e que seja fascinante, tem tudo a ver com a pessoa que está do lado de lá. Portanto, quer dizer, normalmente eu faço entrevistas para ouvir, não é para falar. É impressionante porque, de facto, eu acho que, além daquilo que aquilo que está reconhecido como o seu talento, obviamente, o Júlio teve este reconhecimento que acho que existe, que foi descobrindo ao longo do tempo e apoiando a descoberta de verdadeiros talentos dentro do nosso panorama cultural, musical, do entretenimento, etc. Naquilo que é a sua visão e daquilo que também, de alguma forma, foi a sua excelência, o que é que entende que são aspectos que são completamente importantes para que uma pessoa também consiga efetivamente encontrar esse conceito de se transformar numa marca? Ou seja, como nós falávamos há bocado de um Bill Gates, obviamente, ou de um Einstein, ou seja, o que é preciso? E eu acho que o Júlio já passou aqui uma primeira mensagem. A primeira mensagem é nós, com todos os riscos que corremos, acreditarmos em nós próprios. Mas gostávamos aqui essencialmente de ouvir a sua visão e a recomendação. Ou seja, como é que isto se faz? Posso começar por contar uma história. Há relativamente pouco tempo, há uns anos, 2, 3 anos, 4 anos, a RTP fez mais um concurso para apresentadores. E convidaram-me para ser o elemento do júri. Como dizia o outro, o presidente da junta, eu era o presidente do júri. E concorreram 5.000 e tal jovens, fundamentalmente jovens. E normalmente havia uma conversa prévia. E quando eu perguntava, então, porquê é que está aqui? Devo dizer que uma percentagem para aí da ordem dos 70%, 80% dizia assim, porque quer ser famoso. Portanto, isto é começar pelo fim, é começar pela autodestruição, acho eu. Quer dizer, ninguém pode trabalhar para ser famoso. A fama pode ser, quando muito, uma consequência. E mais do que isso, a fama daria agora para fazermos uma conversa de 50 minutos ou mais sobre o que é a fama. Pode ser pelas boas razões, pelas péssimas razões, pode ser um bom motivo para ser esquecido, pode ser um bom motivo para ser lembrado. Portanto, aquilo que eu fiz em relação
às várias pessoas que tive a oportunidade de apadrinhar, digamos, alguns mesmo de descobrir, teve a ver com a noção que eu tenho de que eu sou um meio, não sou um fim. É talvez, quando há bocadinho me perguntava qual é algum segredo da minha carreira, é que eu sempre achei que sou um meio, não sou um fim. Quando nós centralizamos tudo no nosso umbigo e passamos a ser as pessoas mais fascinantes deste mundo, os maiores do mundo e arredores, eu penso que não vamos muito longe. Portanto, quer dizer, não é uma questão de me subestimar, é uma questão de ter a noção exata de que eu tenho um meio nas minhas mãos, mas eu não sou o dono desse meio, sou o meio desse meio. E, portanto, quer dizer, criei um programa chamado Febre de Sábado de Manhã e outro chamado Passeio dos Alegres, um em rádio e outro em televisão. E senti que a gente nova que estava à minha volta tinha muita vontade de mostrar aquilo que estava a fazer, que tinha que fazer e que pensava que ia fazer alguma coisa com qualidade. Portanto, aquilo que eu fiz foi abrir as janelas, abrir as portas, venham daí, e ainda por cima sem haver da minha parte um juízo de juiz. Quer dizer, certo. Eu não vou agora ouvir estes fulanos e achar, estes não, porque para a minha orelha estes não funcionam. Ou então, quer dizer, quem falou e com razão, não se trata apenas de eu ter lançado muita gente da área da música, mas também na área da cultura, em várias áreas. Eu realmente penso que abri portas a essas pessoas. Mas isso é porque não era para eles se transformarem em marcas, era para eles se mostrarem. E depois, naturalmente, eu penso que a questão de se transformarem em marcas tem um bocado a ver com a receptividade do público. E depois o público começa a institucionalizar aquela imagem, e essa imagem então passa a ser uma marca. É evidente que ainda aqui há dias, ela fez 80 anos, estreou-se no meu programa Maria João Pires. Eu tenho a idade dela e fui de propósito, eu e o tal produtor, o Selva Produtor, Mel Frazão, que era um querido, no fundo era um querido, e fomos ali perto do Campo dos Mártires da Pátria, buscar lá a casa na carrinha da televisão, porque ela tinha 16 anos, quando se foi estrear no programa juvenil da televisão. Portanto, quer dizer, agora eu vou dizer, eu lancei a Maria João Pires, é um disparate, não é? Quando houve a coincidência feliz de ela tocar pela primeira vez na televisão no programa juvenil que estava a ser apresentado por Júlio Isidro, não é? Certo, mas isso aí, dei-lhe a minha visão, obviamente é a sua visão, como dizia bem, de ter aqui a minha visão no meio, de que obviamente acho que não há dúvidas e ninguém tem que o Júlio obviamente é uma pessoa que em várias áreas e dimensões influenciou a cultura e o entretenimento em Portugal e não só, e portanto acho que esse reconhecimento é abrangente e é genérico. Daquilo que é a sua experiência, e já deu aqui alguns exemplos, aquilo que torna uma pessoa icónica, para que a pessoa consiga atingir esse estatuto, falou aqui bem, ou seja, não é a pessoa achar que amanhã vai ser o maior do mundo e arredores, é a pessoa no fundo apostar nas suas próprias capacidades, competências e assumir que tem que ir evoluindo. Ou seja, o que é que considera, na sua opinião, que permite tornar uma pessoa icónica? Ou seja, nós hoje temos a nível mundial na área do desporto um Cristiano Ronaldo, que é obviamente uma marca icónica e uma pessoa icónica. O que é que... Acho que Foucault um caso muito particular. É porque, independentemente do Cristiano Ronaldo ser um jogador de exceção, há toda uma máquina que o construiu. Quer dizer, não tínhamos ilusões. Quer dizer, é evidente. Ele construiu o seu próprio mito do jogador muito trabalhador, lá está, o tal operário, não é? E a partir daí, com qualidades absolutamente fora de série, conseguiu juntar também todas as questões relacionadas com o marketing. Mas eu posso lhe dizer, aquilo que eu penso que, e acabamos por estar de acordo, é evidente, aquilo que eu penso que se foi consolidando em mim foi a sensação de que as pessoas me acolhem naturalmente, quer na rádio, quer na televisão, quer nos textos que eu escrevo nas redes sociais, ou em jornais, ou em revistas, ou até no meu livro biográfico. Eu penso que as pessoas me acolheram como um amigo. E eu penso que essa é talvez a grande imagem, não é? A prova disso, olha, está em duas circunstâncias. A primeira, aqui há tempos fui convidado para fazer um TikTok para a Nós. E fui fazê-lo juntamente com 2 ou 3 jovens. Portanto, eu era o Facebook, porque sou mesmo o Facebook, o outro era o TikTok, o outro era o Instagram e tal. Ora bem, aconteceu foi o seguinte, é que ao fim de 15 dias aquilo tinha 9.200.000 visualizações.
e vieram ter comigo. É evidente que estávamos lá 4, eu sou um quarto dessas coisas. Mas agora estar um dinossauro no meio de malta nova, num tipo de tecnologia que seria mais, seria e é dominada mais por essa gente, significa que eu terei sido o valorzinho acrescentado. Eu até ponho isto em diminutivo, porque, bom, de qualquer das maneiras, isto é um exemplo acabado. E logo a seguir, aqui há umas semanas, fui com as minhas filhas assistir ao último dia do Nós Alive, e realmente as minhas próprias filhas andavam atrás de mim a verificarem que eu dava 2 passos e as pessoas vinham falar comigo, normalmente dizendo-me coisas como aquilo que acabou há bocadinho de dizer. Olha, eu cresci consigo, eu desenvolvi a minha vida consigo, eu tenho em si um amigo, e vai a selfie, e vai o autógrafo, e vai o abraço, e vai não sei. Portanto, quer dizer, isso é uma coisa que se vai construindo, e aí realmente eu serei uma espécie de Gillette ou Tupperware. Ou seja, na prática, acho que essa mensagem que nos deixa é que a capacidade, independentemente de que a fama não decorre de eu conseguir os tais 9 milhões de visualizações, mas corre essencialmente da capacidade que eu tenho de transmitir um determinado conceito de confiança, de relação, de abertura. A palavra confiança foi aquela que eu gostei mais de ouvir agora. Realmente é isso. As pessoas têm confiança nos jornalistas. Eu não os posso defraudar. E devo dizer, eu comparo-me também, e sou um péssimo jogador de futebol, sempre fui. Realmente eu sou um jogador de futebol com 38, 39 ou 40 anos. Ou seja, não me posso lesionar, nem posso ter uma má exibição. Claro. Porque o tempo de recuperação já não é o meu, não é? Portanto, quer dizer, essa confiança vai-se conquistando e não se pode criar a desilusão por um qualquer gesto infeliz da minha parte. Há aqui um tema que também é colocado muitas vezes neste tema, que se diz que as pessoas que ganham muita confiança são as pessoas que são mais bonitas ou menos bonitas, ou seja, quando se escolhe um apresentador num jornal, etc., que aquilo tem sempre ali um determinado perfil. É engraçado percebermos isto, estávamos a falar, e o Júlio falou sobre isso, que é quando na altura, no início dos seus 15, 16 anos, lhe vieram dizer o seu aspecto não é assim tão bom. Ou seja, mas o talento fala mais alto que o aspecto. Acha que isso hoje ainda acontece, por exemplo, neste tema das redes sociais, ou as redes sociais acabam por ter muito mais esta visão da parte física e menos da parte mental? Infelizmente eu penso que sim. Tinha que ser sincero, não posso deixar de ser sincero. Claro. Acho que estamos a viver um tempo do virtual real. Quer dizer, começa tudo pela casca e depois é que se vê qual é o conteúdo. E é evidente que há cascas extraordinárias e há conteúdos fabulosos, mas nem sempre são coincidentes. E lá está, eu falo sempre com muito cuidado, como está a reparar. Certo. Ou seja, este conceito que nós falamos hoje do branding pessoal, ou seja, o conceito das marcas, foi evoluindo muito ao longo dos anos. Até há uns anos a marca era o logotipo, portanto, se não tínhamos o logotipo não havia a marca. Foi efetivamente evoluindo este tema, passou a ser o próprio produto. Tentam passar determinadas mensagens, ou seja, qual é a maneira mais correta, na sua opinião, que hoje, se tivéssemos que deixar esta sugestão a um jovem de 15 anos, o que é que ele tem que fazer, efetivamente, para evoluir, para se construir uma marca? O Júlio já deixou algumas mensagens, nomeadamente o não achar que é o maior do mundo do universo hoje e não trabalhar aquilo que é a coerência. Mas, no fundo, nesta sua visão, qual era a mensagem que deixava? Primeiro faça. Okay. E seja autocrítico, não seja também autodestrutivo, muito pelo contrário. Às vezes eu conheço, ao longo da minha carreira, tenho colegas meus brilhantíssimos, mas provavelmente alguns foram demasiadamente exigentes com eles próprios. E, portanto, as coisas não saíram cá para fora, porque o corrigir, do meu ponto de vista, é incorreto. O bom é inimigo do ótimo, e eu nunca me preocupei em fazer o ótimo, que é só fazer bem. Nem bom, é bem. Portanto, quer dizer, acho que quem chega a esta vida deve se apaixonar por esta vida. Seja pela música, seja, e se for pela música, que toque num auditório com 100 pessoas. E não fique a pensar que um dia há de tocar num estádio. Quer dizer, acho que o que é importante é começar tudo pelo princípio.
E dar conselhos, eu tenho uma filha com 25 anos e outra com 22, eu próprio não lhes dou conselhos. Os conselhos que elas têm da minha própria vida é a minha vida, é a forma como seguem, em princípio, aquilo que tem sido a minha condução profissional e pessoal. Portanto, aquilo que eu recomendaria é que não haja um furor tão grande em relação às redes sociais. Há coisas que eu vejo é que se nos apercebemos claramente que há pessoas que têm necessidade, ou alguém por elas pensa que é assim, em todos os dias estarem nas redes sociais. Ou porque o cãozinho está doente, ou porque mudaram de penteado, ou porque disseram uma frase muito engraçada, ou porque foram à festa X ou Y, não sei. São tudo coisas passageiras. Nem a obra às vezes fica, quanto mais a circunstância de ter ido a um cocktail. Ou seja, na prática, eu acho que a mensagem que fica é que quando nós assumimos e se reconhece publicamente que uma determinada pessoa já efetivamente é uma marca, não é necessariamente porque ela quis desenhar isso, mas porque efetivamente ao longo da sua evolução isso foi tendo impactos positivos. É porque vai acontecendo. Okay. Isso vai acontecendo. Esse estatuto vai acontecendo. E, portanto, quer dizer, não tenhamos ilusões. Há muita gente que explode no primeiro ano e depois são ao segundo também explode no sentido contrário. Depois implode, não é? Claro. Portanto, quer dizer, não é isso que é importante. Quer dizer, aliás, eu lembro-me perfeitamente, era muito miúdo quando apareceram os Beatles e o meu pai era um intelectual, sabes, conservador, sob o ponto de vista intelectual apenas, e fez comigo uma crítica. Estávamos os dois a jantar, todos a jantar lá em casa, aqueles cabelos, aquela roupa, aqueles sapatos pontiagudos, e eu que tinha para aí de 15 anos ou 16, assim, papá, mas eu tenho a impressão que eles têm razão, que é a melhor maneira de criar uma imagem diferente. Portanto, eu disse isto há muitos anos atrás, há 60 e tal anos atrás, ao meu pai, e ele disse, talvez tenhas razão. Sim, papai, um dia destes eles já não vão ligar a isso. Mas agora criaram também uma imagem. E era um fato à Beatle, o cabelo à Beatle, aquelas franjas, não sei o quê. Pronto, portanto, quer dizer, acho que também vale a pena criar uma imagem de alguma diferença. Mas apenas alguma diferença. E depois ter conteúdo. Quer dizer, como eu digo, julgar as pessoas só pelo que está cá fora não chega. Eu também costumo dizer que há pessoas que têm vídeo, mas não têm áudio. Sem dúvida. Ou seja, no fundo, acho que a mensagem têm longe, mas não têm perto. A mensagem tem a ver com isto. Ou seja, nós devemos montar o nosso objetivo, fazer aquilo que amamos e que gostamos, ser consistentes, ser coerentes. E sermos apoiados pelos especialistas, tudo bem. Não sermos escravos dos especialistas. Okay. Porque normalmente empurram-nos muitas vezes para algumas coisas que, pelo menos do meu ponto de vista, a mim pessoalmente ia provocar alguma reação. E aqui leva-nos aqui a uma questão que queria colocar de seguida, que é, e acho que o Júlio de alguma forma já apresentou essa mensagem, que é a definição da sua própria identidade ao longo desta carreira. Começa de alguma forma com autenticidade, ou seja, com aquilo em que gostava, aquilo em que acreditava e aquilo em que de alguma forma foi mantendo ao longo da sua vida. Ou seja, esta questão da autenticidade, já aqui referiu, é efetivamente um aspecto importantíssimo para quando se alcança este conceito de branding pessoal. Eu vou-lhe dar um exemplo, porque sinto lá em casa. A Taylor Swift. A Taylor Swift é um exemplo extraordinário de alguém que tem muita qualidade do seu ponto de vista musical e poético e interpretativo também. Não é a melhor voz do universo, mas não é isso que está em causa. E foi criando uma imagem de si própria de enorme dignidade. Quer dizer, ninguém vai ao show, as minhas filhas foram, é evidente, ninguém vai ao concerto da Taylor Swift apenas para ver os efeitos de luz, os efeitos sonográficos extraordinários, a tecnologia que ali está, as mudanças de roupa que ela faz. Portanto, tudo isso é a forma de revestir um conteúdo. Eu, aliás, em conversas também lá em casa, já disse às minhas filhas, eu gostava de ouvir, porque há bem pouco tempo, penso que foi na Netflix ou num outro canal, não, acho que foi no Disney Plus, um documentário com ela numa casa de madeira, algures, no meio das montanhas, a trabalhar as suas músicas com 2 músicos só.
E eu disse logo lá em casa, olha, a Taylor Swift um dia vai deixar as lantejoulas todas, os efeitos luminotécnicos, essas coisas todas, e num auditório continua a ser a imagem que ela criou. Portanto, porque não é a saiazinha fluorescente que conta. No caso dela, é claramente aquilo que ela faz. Eu gostava de ouvir em petit comité, porque realmente ouço os discos e acho que é absolutamente extraordinário. E eu penso que é isso também que muitos artistas portugueses o fazem. Também Sim, devo dizer. Já há boas referências. Há muita gente que, digamos, aquilo que eu considero que são os que, como acontece nos shows do West End ou da Broadway, são os que estão fringe, são os que estão do outro lado. Nós formos à Broadway, vemos os grandes musicais, grandes espetáculos, mas depois se formos fora do Broadway, o off-Broadway, e vamos encontrar espetáculos de gente com enorme talento para um teatro mais pequenino. Num formato diferente. O talento está lá todo, não é? Portanto, é uma questão, às vezes, de opção de vida. Neste conceito da história que vamos acompanhando, no fundo, e que o Júlio tem este percurso, nós aquilo que sentimos hoje é que, de alguma forma, as redes sociais e o conceito do digital são considerados, no fundo, quase o aspecto mais importante do dia-a-dia, do ponto de vista da... Comandam mesmo a própria comunicação social, não é? Ou seja, infelizmente, esta nova forma de alguma forma, viver tudo ao minuto, no fundo as redes sociais têm esta questão, vive-se muito ao minuto, é muito intenso, e isto traz coisas de muito positivo, mas também obviamente de muito negativo. No caso do seu Facebook, já falou aqui, o Júlio tem mais de 67 mil pessoas de seguidores dentro Olha, eu não sabia. Tem, porque nós fizemos questão de ir verificar. Ou seja, mais de 67 mil seguidores, ou seja, e no fundo, como é que na sua visão, lá está, não porque isso seja a sua prioridade, porque não é seguramente a sua prioridade, mas fica a informação. Olha, agradeço. De que forma é que, na sua opinião, as redes sociais influenciam esta construção da marca pessoal, ou é ao contrário? São as marcas, são as pessoas que efetivamente se afirmam como pessoas que acabam por influenciar as redes sociais, e o Facebook, se calhar, tem muitos seguidores a essa conta? Eu acho que tem um efeito bionívoco. Okay. Há pessoas que se teoricamente podem construir através das redes sociais, há pessoas que destroem através das redes sociais, há pessoas que vivem para o anonimato através das redes sociais. Portanto, quer dizer, não me parece que haja uma regra autêntica, mas, por exemplo, conheço algumas pessoas que foram construindo através das redes sociais um tipo de discurso que depois passaram para palcos e de palcos também para a rádio e eventualmente para a televisão. E portanto, quer dizer, é gente que começou a escrever coisas com interesse, que foi conquistando seguidores e a partir daí começaram a abrir-se outras portas para outros tipos de comunicação. Porque há bocadinho eu dizia, infelizmente, e é verdade, as redes sociais têm, para mim, uma questão que é o perigo maior de todos. É que é realmente um campo aberto, demasiadamente aberto, mas inevitavelmente aberto. E aí acontece o bom, o mau, o pior, o horroroso e tudo isto, porque creio que mesmo, e leio isso com muita atenção, cada vez que escrevo um texto, eu nunca escrevo um post, escrevo um texto. Depois leio quem quiser, são sempre coisas grandes. Eu percebo-me de que há pessoas que eu vou testando, que me vêm a parar às mãos no Facebook, que realmente para essas pessoas, o escreverem no Facebook e porem uma fotografia do dia do seu aniversário é a grande concretização de uma coisa que nunca tinham tido na vida. E, portanto, quer dizer, o Andy Warhol falou dos 15 minutos de fama e ali são os 10 segundos de leitura de alguém. A pagar o bolo das velas, a sua dona Alzira de um sítio qualquer, naquele dia ela é famosa. Eu acho que ela tem direito a isso. Até aí tudo bem. E depois também as redes sociais, do meu ponto de vista, constroem imagens e destroem imagens de pessoas de uma forma extremamente perigosa. Extremamente perigosa, porque quer dizer, o julgamento é feito por juízes que não estão autorizados para tal e é sempre depois muito difícil repor
verdades de mentiras que foram institucionalizadas. Isso aí, temos que saber trabalhar com isso. E aí os especialistas, como é o seu caso e outros, os especialistas podem dar uma grande ajuda. Sim. É sabermos condimentar esse tipo de discurso e também a revelação ou a construção, para ser mais correto, a construção da personalidade da tal marca que tem vindo a referir desde o princípio. Aquilo que nós vamos sentindo de alguma forma, e aqui assumo a minha visão pessoal, é um bocadinho aquilo que há 50 anos dizia, que o vídeo kill the radio star, não é? Ou seja, há 100 anos atrás provavelmente só se liam jornais e imprensa escrita, depois entra a rádio, depois da rádio entra a televisão, e achou-se sempre que o anterior ia desaparecer. Hoje continuamos, a partir do momento em que o digital entrou, temos as rádios no digital, as televisões no digital, o digital nas televisões, ou seja, tudo isto efetivamente vai mexendo, não é? No fundo. E é interessante perceber, e daqui da visão que nos deixa, esta, obviamente não há visões corretas e todos nós teremos, em função dos nossos perfis, estas visões diferentes. Há uma dúvida que eu não tenho, que é, efetivamente, já referi isso e acho que as pessoas que nos estão a ouvir vão com certeza também achar isso, que é que o Júlio é efetivamente uma marca dentro do país, acho que isso já foi reconhecido. Em que momento é que percebeu isso? Ou seja, na sua carreira, independentemente, como disse bem, a minha visão era de estar sempre no meio termo. Houve um momento em que com certeza percebeu que estava a ter sucesso, impacto e, portanto, no fundo, chamemos-lhe marca ou não, de que efetivamente estava a ter esse impacto. Eu não me importo mesmo de ser uma marca. Não, eu acho que é, mas isso já lhe disse mesmo, que sou assumidamente assumo isso. E, portanto, no fundo, uma marca que eu acho que pode ser considerada até grandiosa, no sentido de que ajuda a lançar outros. Ou seja... eu gosto de contar histórias e vou-lhe contar uma história. Eu fazia o Passeio dos Alegres, que era um programa que fazia, aí sim posso falar de números, fazia entre 90% a 95% de share. Imagine bem, o país parava todas as semanas, aos domingos, durante 4 horas e meia a 5 horas. Eu assumo que via. Claro, a minha mulher também. E portanto, quer dizer, as famílias todas estavam em casa. Para já havia a ideia de que a televisão era uma coisa familiar, o que hoje em dia é uma coisa multifamiliar, porque cada um tem a sua televisão. E quando digo televisão, é a sua forma de ver televisão. Ora bem, o programa parava normalmente no final de junho, e julho, agosto e setembro eu fazia férias. As férias era preparar já novas ideias para a rentrée de outubro, e eu era um solteirão impenitente naquela altura, meti-me no carro para ir para o Algarve. O programa terminava cerca das 8 da noite, meti-me no carro, portanto já estava a viajar durante a noite, e parei numa bomba de gasolina no meio do Alentejo. Era mesmo uma bomba de gasolina, não era uma estação de serviço, era uma bomba de gasolina. Uma casinha, uma luz na janela, lá ao fundo. E ainda não havia autoestrada, provavelmente. Não havia. E, portanto, via ali o tremelicar da luz de um televisor que estaria aceso. E veio um senhor, eu disse, olha, faz favor, teste. Ele testou com combustível. Quando eu lhe paguei, ele meteu a cabeça da janela assim. Sr. Júlio Isidro, então agora foi-se embora a alegria dos pobres. Pronto, isto foi o primeiro clique que eu tive na minha vida de que estava a ser importante para as outras pessoas e que, se não se importavam, eu passava a ser a alegria dos pobres. Não me importava nada, muito pelo contrário. Portanto, quer dizer, isto é a imagem, digamos, do primeiro grande clique em que eu tive consciência. Eu não ando aqui por mim, ando aqui por nós. Ponto 1. Agora, esta última presença no Nós Alive é a consagração daquilo que eu posso chamar um ato de paixão, que acontece com o namoro entre duas pessoas, não é? A grande paixão, e depois o amor consolidado e tranquilo. É isso que está a acontecer neste momento. Isso é um ótimo exemplo. E acredito que, obviamente, todos nós acabamos por, ao longo da nossa vida, ir evoluindo e tentando apanhar essencialmente exemplos de que vêm de fora. Se o Júlio tiver que olhar para o seu percurso, tem algumas pessoas que possam ter sido excelentes exemplos, que queira deixar essa mensagem. No fundo, isto é um bocadinho como nós andarmos nos degraus, não é? Ou seja, uns degraus ajudam-nos a subir às vezes. Que exemplos de pessoas é que para si são marcas inspiradoras? Olha, vou-lhe dizer, felizmente
eu sou descendente de uma pleia de grandes apresentadores e grandes profissionais, não é? E, portanto, se eu tivesse que falar do passado, diria que gostava de ser o Fernando Peça, entre várias razões, porque ele trabalhou até aos 99 anos e meio e morreu 6 meses depois, portanto, morreu com 100 anos e alguns dias. Portanto, até nisso eu gostava de o imitar, mas isso aí é a natureza que vai determinar. Era realmente um homem absolutamente brilhante, além de ter sido um grande profissional e muito corajoso, porque ele transmitiu na Blitz, que os bombardeamentos nazis sobre a Inglaterra, ele fez as transmissões diretas em condições, imagine, estamos nos anos 40, não é? E também, no que respeita a alguém que tocou todos os instrumentos, alguns até mais do que eu, foi o Artur Agostinho. Estou a falar do passado, mas também lhe posso dizer que eu trabalho na RTP Memória e a RTP Memória tem um outro departamento aglutinado, que é exatamente a RTP Inovação, e é com a RTP Inovação que eu gosto de aprender. Estão lá os meninos, são meninos e umas meninas, e eu gosto de os ver trabalhar, e particularmente quando são eles que fazem uma reportagem onde eu esteja, ou onde eu possa entrar. Estou muito atento a vê-los trabalhar, porque tenho que aprender também com quem chega de novo, mesmo que eventualmente as minhas ideias não sejam as mesmas. Mesmo que eventualmente não sejam. Mas quem chega de novo tem direito a experimentar. E realmente eu aprendo com os grandes mestres, são 2 que estou a referir, podia referir muitos mais, e também com os grandes mestres que são aqueles que podiam ser meus filhos, teórica e praticamente. Muito bem, ou seja, isto no fundo é o que nos permite a visão a 360. Exato. E nós conseguirmos perceber isto, não basta olharmos ao espelho, porque o espelho é apenas uma coisa que está à nossa frente, mas conseguirmos de facto esta visão de 360. A bruxa da Branca de Neve. Exatamente. Esta mensagem da visão 360 é uma mensagem muito importante. Estamos aqui quase a chegar ao nosso limite em termos de tempo daquilo que nós temos definido. No caso do Júlio vai ser fácil, obviamente, termos muitas pessoas a quererem ouvir estas suas histórias. Fica aqui uma pergunta um bocadinho mais desafiante, que é, obviamente, para nós alcançarmos os nossos sucessos, as nossas afirmações, etc., há sempre erros que nós cometemos. Há algum erro que o Júlio tenha sentido que ao longo do seu caminho tenha cometido, quase como principiante, e que diga, pá, aprendi tanto com aquele erro? Tem alguma coisa que se lembre? Tem? E quer partilhar alguma coisa connosco? Eu conto uma história, é que é uma coisa que eu aprendi, e às vezes ainda nem sequer pratico. Eu tenho sido um bom profissional. Ficava mal dizer que sou assim, acho que sou um bom profissional, mas isso acho que não há dúvidas. Não tenho sido nunca alguém capaz de vender a sua imagem, como aliás está a acabar de dizer, a minha imagem vale mais do que aquilo que eu penso que a minha imagem vale. Pronto, é assim. E aprendi uma coisa há muitos anos atrás. Eu nem sempre tive trabalho. Não vale a pena pensarmos, porque eu nunca fui funcionário da RTP, nunca fui funcionário de ninguém, portanto, trabalhava a 13 semanas de distância durante uma vida inteira. E um dia estive largas semanas sem a RTP me convidar para fazer alguma coisa, e eu fui aos velhos estúdios da RTP, entrei no bar e estava lá o produtor de programas de entretenimento, que eu conhecia muito bem, cujo nome, obviamente, vou omitir. E eu disse, olha, venho aqui, gostava de falar contigo, ver se me arranjas alguma coisa para eu fazer. E ele disse-me, arranjaste alguma coisa para tu fazeres? Então, mas tu andas sempre tão bem vestido, pá, andas sempre tão bem. Foi a resposta que me deu um senhor que me podia dar trabalho. E eu fiquei a pensar, disse, e fui arrogante naquela altura, e ainda bem, disse, olha, eu vou-te dizer qual é o segredo. Primeiro, eu nasci em berço de ouro, fui muito bem nascido. Depois tomo banho todos os dias. E independentemente disso, sou eu que engomo o meu fato. O fato é quase sempre o mesmo. É só a diferença que faz. Claro que não arranjei trabalho, mas dei a resposta certa. Mas aprendi uma coisa. Nunca devemos pedir trabalho. Devemos oferecer colaboração. Ainda hoje, às vezes, eu me esqueço desse princípio. Mas, normalmente, agora estou de braços cruzados à espera que o telefone toque. À espera não, na expectativa que ele eventualmente toque. Se tocar muito bem, ou se vier um e-mail também muito bem, ou o WhatsApp, seja o que for. Mas
não vou pedir nada a ninguém. Pedir não se deve pedir, porque pedir é um ato de inferioridade. E quem constrói uma imagem, está aqui um mestre de construção de imagem e do marketing, que sabe perfeitamente que é imediatamente aquilo que em português corrente chamam downgrading. Sim, na verdade vamos baixar a nossa cotação, não se importa de me dar um trabalhinho. É o nosso princípio dito em inglês, what goes around comes around, ou seja, quando nós percebemos que oferecemos é mais fácil receber em troca. Exato, e acho que essa sua mensagem fica bem. Júlio, de facto estamos aqui a chegar a um limite do tempo que tínhamos mais ou menos definido, e em jeito de conclusão vou-lhe deixar aqui uma pergunta que tem um bocadinho a ver com todo este perfil que já foi partilhando connosco, que é... ao longo da sua carreira, qual é que foi o melhor ou pior, e você agora deixa o seu lado se quer apresentar o melhor ou o pior, conselho profissional que acha que recebeu e que gostava de partilhar efetivamente também com as pessoas que nos estão a ouvir? Nem era um conselho, era um conceito. Eu tive a ocasião de, lançar o Mário Viegas, o grande ator, o enorme ator e declamador. Ele diria, não sou declamador, sou um dizedor de poemas, num programa que eu inventei chamado Palavras Ditas na Rádio. O programa começou com 15 minutos de duração e ao fim de um ano tinha 1 hora de duração, porque era uma conversa entre dois fulanos, eu e ele escolhia os poemas que lhe apetecia, eu levava os discos e eu sonorizava ao momento, que era em direto, sonorizava ao momento aquilo que ele ia dizendo. Ora bem, e ele tinha um conceito que eu pratico sempre. Tenho algum senso de humor, sei mesmo que tenho algum senso de humor, ou tenho bastante senso de humor, mas aprendi com ele o seguinte: graça em cima de graça dá desgraça. Portanto, eu não vou para a frente das câmaras ou estou atrás do microfone a dizer gracinhas. Sair uma gracinha, depois não faço mais força. Eu acho que para os engraçadinhos e engraçadinhas isto é também um bom conselho. Neste caso não é meu, é do Mário Viegas. Não, mas fica com certeza como conselho profissional, e como falámos há pouco, podíamos de facto continuar aqui sobre este tema ou muitos outros temas. Era obviamente um privilégio gigante continuarmos aqui nesta nossa conversa. Júlio, antes de mais queria agradecer obviamente a disponibilidade, deixar-lhe obviamente estes parabéns mais uma vez. Já tivemos a oportunidade de o fazer também com a atribuição do seu prémio, que é mais do que merecido, de personalidade de excelência, porque acho que não há dúvidas sobre isso. E portanto agradecer obviamente a participação aqui nesta nossa conversa, que vai ser vista em público. Que seja vista por muita gente. Acreditamos que sim. Em limite podemos conhecer alguém que tenha mais de 67 mil seguidores no Facebook e ser uma boa opção. O Júlio é o exemplo disso, não é? Claramente. Ficámos com essa informação aqui partilhada. Bom, Júlio, muito obrigado então. Muito obrigado eu. Chegamos assim então ao fim do nosso episódio deste Super Talks by Super Brands. Estamos obviamente de volta já na próxima semana. Não se esqueçam, este episódio pode ser ouvido no podcast da RFM ou nas outras redes e nas restantes plataformas. Muito obrigado a todos os que nos estão a seguir. Júlio, muito obrigado então. Muito obrigado, Bel. Super Talks by Super Brands.